A sociologia no Brasil procura cada vez mais estudar a violência e os motivos que fazem ela acontecer. Há inúmeros fatores que pesam. Exemplo disso é a importância que os veículos de comunicação dão aos casos de violência. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um tema de muita relevância desse canal, que é a violência no Brasil, mas antes eu gostaria, se você ainda não for inscrito neste canal, que se inscrevesse e não se esquecesse de deixar o seu like. A violência no Brasil é um problema estrutural de nossa sociedade que gera pânico na população, perdas financeiras para o país e que reduz a qualidade de vida do povo brasileiro. O problema da violência no Brasil está relacionado à falência e corrupção das instituições públicas, principalmente a educação e a segurança. Também enfrentamos problemas relacionados à falha do sistema judiciário, que não consegue manter um sistema rígido de punição aos crimes violentos. Na esteira desses problemas, temos uma formação estatal estruturalmente racista, que mantém a população negra à margem da sociedade e no cerne dos crimes violentos. Causas da violência no Brasil. A violência no Brasil é um problema sistêmico que nos acompanha desde os tempos de colonização. Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, já houve uma apropriação indevida das terras que pertenciam aos índios e uma imposição violenta da cultura europeia branca sobre a cultura indígena. Com a escravização de povos africanos, essa imposição cultural violenta continuou e ficou ainda mais intensa. A imposição cultural forçada é, em si, uma forma de violência, pois ela gera a anulação forçada da individualidade do outro, da realidade do outro, da religião do outro e da cultura do outro. Ademais, essa imposição forçada de uma cultura dominante gera uma sociedade violenta. Na medida em que há exclusão de um grupo étnico, esse grupo que tende a não ter acesso aos mesmos serviços que o grupo dominante, que cresce na miséria, sem expectativa de crescimento, tende também a reproduzir a violência que lhe foi imposta pela exclusão desde criança. O sistema econômico brasileiro sempre foi excludente. Em nossa formação, a exclusão começou com a forma como os colonos tomaram e apropriaram-se das terras indígenas, mantendo-se como donos legítimos em um sistema excludente. Ainda hoje, a exclusão social e o acesso aos bens mantém-se, sendo essa exclusão o maior problema causador da violência. Na esteira da exclusão, temos um sistema que, além de concentrar a posse das terras, concentra o acesso à educação e à saúde de qualidade nas mãos das elites dominantes. Nesse sistema, é quase impossível a ascensão social, o que mantém uma classe social marginalizada. Quando não há acesso aos serviços básicos e dificuldade de mobilidade social, a violência torna-se um problema crônico. Aliado a esse cenário, temos um sistema educacional falho, que não consegue dar conta do ensino formal de instrução e dos problemas morais da sociedade. Para entendermos como a exclusão social, motivada também pela etnia, gera violência. No ano de 1888, a escravidão foi abolida no Brasil com a promulgação da Lei Áurea. Os descendentes de africanos que aqui eram escravizados foram libertos. Nenhuma indenização foi dada a eles, pelo contrário, a indenização foi dada aos ex-proprietários de escravos. Os ex-escravizados foram deixados à deriva. Sem educação, sem emprego, sem lugar na sociedade, sem moradia e sem comida, eles foram habitar os locais que ninguém mais queria habitar, formando as favelas e periferias em zonas urbanas. Além disso, pessoas brancas sem moradia também foram para as mesmas periferias. A violência urbana surge a partir do momento em que as condições de vida para uma grande parte da população de um local não são boas. Somam-se a fome, a miséria e a falta de perspectiva, e cria-se uma panela de pressão prestes a explodir. Há todo um sistema criado, inclusive, para manter as coisas como estão, manter a riqueza concentrada e impedir que a massa da população atinja uma situação social mais digna. Portanto, ao analisarmos a formação econômica do Brasil em relação a outros países europeus e da América do Norte, o fator fundante dos altos índices de violência está em suas raízes mais profundas, ligado ao tipo de colonização e ao capitalismo predador. Consequências da violência no Brasil. As consequências da violência em nosso país são as mais diversas. O Brasil é muito mal colocado em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, levando-se em conta o seu potencial. Apesar de termos um índice relativamente alto de IDH em 2019, estamos na 79ª posição no ranking. Dois fatores provocam a nossa queda no IDH.
a violência e um elemento que provoca a violência, a saber, a concentração de renda. Somos um dos países mais desiguais do mundo. Como consequência dos altos índices de violência, temos problemas financeiros. As instituições financeiras ligadas ao mercado internacional dificilmente fazem grandes apostas no mercado brasileiro por conta dos problemas estruturais de nosso país. O principal problema que enfrentamos é a qualidade de vida de nossa população, drasticamente afetada pela violência. Temos outros problemas estruturais por aqui que estão intimamente ligados à pobreza e à manutenção da desigualdade social. Os problemas estruturais brasileiros dificultam a manutenção de nossos jovens na escola. A evasão escolar ainda é um problema a ser resolvido por aqui, e quanto menor a escolaridade média de uma sociedade, maior a violência. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, uma pessoa com até 7 anos de estudo formal tem até 15,9 vezes mais chance de ser assassinada que uma pessoa que teve acesso ao ensino superior. A violência contra a mulher. A violência contra a mulher ainda é um problema fortemente enraizado não só no Brasil, mas no mundo. Ela não é exclusividade de alguns países e de algumas culturas. Ela é resultado de uma cultura patriarcal que está vinculada aos fundamentos de nossa sociedade. A violência contra a mulher expressa-se de várias maneiras, desde o estupro até a violência psicológica, e precisa ser combatida com veemência e urgência. As consequências desse tipo de violência são terríveis para as vítimas e para a nossa sociedade. A violência contra as pessoas LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e comumente descrita como LGBTfobia, são ações que podem ocorrer tanto pelas mãos de indivíduos ou grupos, como por parte da aplicação de leis governamentais visando as pessoas que contrariam as regras da heterossexualidade. Um crime de ódio ocorre simplesmente quando os indivíduos são vitimados por causa da sua etnia, religião, sexo, identidade de gênero ou orientação sexual. Os crimes de ódio contra as pessoas LGBT muitas vezes ocorrem porque os autores são homofóbicos, bifóbicos, transfóbicos, entre outros. Os ataques também podem ser atribuídos à própria sociedade. Uma variedade de grupos religiosos, bem como os defensores de ideologias extremistas, condenam a homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, etc., definindo-a a termos como fraco, doente e moralmente errado. A violência dirigida às pessoas por causa de sua sexualidade e identidade de gênero pode ser de forma psicológica e física, incluindo o assassinato. Estas ações podem ser causadas por hábitos culturais, religiosos ou políticos e preconceitos. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva neste canal e não se esqueça de deixar o seu like, e até a próxima.